Também uma renovação da mente. E foi muito boa a série Raio-X Espiritual, não foi, igreja? Que bênção foi para as nossas vidas. Mas eu creio que essa também será em nome de Jesus, porque, como a Isa disse aqui no louvor, a cada série nós travamos uma batalha no espiritual. Assim como os anjos do Senhor estão trabalhando para que nós recebamos a palavra, para que a palavra cresça no nosso coração e frutifique, as trevas também trabalham. Para que a gente falte, para que a gente não venha, para que a gente não preste atenção na palavra, para que a gente não assimile. Há lutas, batalhas constantes para nos paralisar. Mas glória a Deus, porque nós rompemos, no nome de Jesus. Nós estamos aqui nessa noite. Enfrentamos batalhas? Claro, muitas. Mas estamos aqui nessa noite para fazer a vontade de Deus. Então nós clamamos também por uma renovação da nossa mente. Por que essa série, nesse momento, quase final de ano, né? Ainda faltam alguns meses, mas estamos caminhando para o final de ano. Porque muitos de nós estamos sendo intoxicados, diga comigo, intoxicados, por ideologias satânicas, que entram na nossa vida, na nossa mente, através do que lemos, aquilo que a gente escolhe para ler, que não é a palavra de Deus, que talvez também não seja uma leitura para conhecimento científico, mas aquelas leituras banais que roubam tudo que a palavra gera no nosso coração. Também entram, o tóxico de Satanás, ele também entra pelo que ouvimos, quando emprestamos os nossos ouvidos para o próprio Satanás lançar as suas palavras de mentira ali. No que assistimos, porque quem está com controle somos nós, na frente da TV. Nós sabemos aquilo que é bom para os nossos olhos, aquilo que não é. Nos relacionamentos que nutrimos, isso é muito importante também, a gente saber que muitas vezes nós somos intoxicados, vem o tóxico do inferno sobre as nossas vidas, através dos relacionamentos que nós cultivamos. E sabemos que aqueles relacionamentos não vão gerar nada de bom, mas nós insistimos em permanecer. E realmente, esses pensamentos tóxicos vão entrar, porque nós muitas vezes damos essa liberdade para que eles entrem. Pensamentos mentirosos, nocivos, perigosos. E essa é uma estratégia suja, baixa de Satanás para nos aprisionar, escravizar no erro. Para que a nossa mente não entenda o que é o acerto, e sim que a gente permaneça no erro. O diabo, meus irmãos, ele não quer o seu braço, ele não quer os seus pés, ele quer a sua mente, ele quer a nossa mente. Porque uma vez que ele domina a nossa mente, uma vez que a nossa mente é dominada por ele, ele consegue nos escravizar na mentira. E não vai acontecer a mudança que nós precisamos, a mudança interior, a transformação, o arrependimento. Então existe uma batalha travada. Não pense você que nessa noite, mesmo sendo o dia dos pais, nós já felicitamos os pais, demos os parabéns ali, que não teve batalhas. Eu creio que em muitas casas, porque você rompeu e está aqui, para ouvir essa palavra nessa noite. E nessa nova série, eu quero profetizar já na autoridade e no poder que vem do alto sobre nós. Do poder da palavra de Deus sobre nós é que eu quero profetizar. Eu quero profetizar também no nome de Jesus. Mentes libertas pelo sangue de Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Mentes renovadas pela palavra de Deus. Expansão da mente em Jesus. Amém? Receba essa palavra, no louvor já foi liberado aqui do altar para vocês, e a palavra vem somente para selar aquilo que Deus já está movendo em nosso meio. E nós, infelizmente, digo porque é muito ruim a gente travar essas batalhas na nossa mente, mas elas acontecem, e eu creio que muitos aqui nessa noite chegaram aqui em batalha na mente. A batalha na mente começou em casa, hoje, no começo do dia, porque é algo de Deus que vai ser liberado no nosso entendimento, é algo de Deus que vai ser liberado no nosso espírito. E Satanás, ele quer nos ver tristes, derrotados, mas nós somos renovados de glória em glória, dia após dia, na presença do Senhor.
E nada irá impedir e nada vai nos resistir de nós adorarmos, de recebermos a palavra de Deus. Então, se você entrou aqui com espírito de angústia, espírito de tristeza, de acusação, como foi dito nessa noite, já vai lançando tudo isso por terra, vai esmagando com os seus pés e vai dizendo: eu já venci essa batalha no nome de Jesus, eu quero essa série para a minha vida, eu quero internalizar essa palavra e eu vou receber a profecia dessa noite. Que a minha mente vai expandir em Cristo Jesus, em nome do amado Mestre. Amém? Então, essas batalhas nós vamos vencer, cada uma delas. Mas por quê? Porque nós vamos deixar Cristo operar na nossa mente. Quando Cristo opera na nossa mente, nós conseguimos vencer qualquer batalha. Então, nessa noite, tema projetado, acho que não está o tema aqui ainda, né? Uma mente notável. Se você está anotando, uma mente notável é a mente de Cristo em nós, que é uma mente fascinante, é uma mente brilhante. Então nós vamos pedir essa mente notável nessa noite. Eu quero te convidar a abrir a santa, poderosa, eficaz e inerrante palavra de Deus em 1 Coríntios 2,16. Vamos abrir a carta do apóstolo Paulo e ele já faz logo de cara uma proclamação, ele já proclama isso e nós vamos proclamar também. 1 Coríntios 2,16, para quem está localizando, e deixa teu coração aberto, sua mente ligada no céu, conectada aos pés de Cristo, e lembrando que é noite de ceia. 1 Coríntios 2,16, o apóstolo Paulo vai proclamar algo tremendo aos nossos corações. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Diga comigo, nós, porém, temos a mente de Cristo. Essa é a primeira verdade que você já tem que guardar no seu coração nessa noite. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, que é libertadora, e nós já podemos sentir, Pai, a unção que está sendo liberada, o destravar nessa noite sobre os pensamentos. E nós declaramos aqui que temos a mente de Cristo. E eu quero agradecer ao Espírito Santo, porque é através dele que nós conhecemos a mente de Cristo. É através do Espírito Santo que conhece a mente de Deus. Ninguém pode instruir o Senhor, pelo contrário, é o Senhor quem nos instrui. E nós estamos aqui para receber a sua instrução e a nossa mente ser como a sua, em nome de Jesus. Amém? O apóstolo Paulo usa aqui nós. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Sobre quem que ele está falando? Sobre os cristãos. Ele está falando para a gente que crê no Evangelho. Ele está falando para aqueles que conhecem a Jesus. Ele está falando para aqueles que ouvem Jesus. Ele está falando para aqueles que honram Jesus, o poder do sangue, a cruz e o poder da ressurreição. É para nós que ele está falando. Essa palavra é para mim e para você nessa noite, que dizemos assim: eu sou cristão. Nós enchemos a boca, eu sou cristão. Então nós cremos que nós temos essa mente. Não uma mente derrotada e fracassada, mas uma mente vencedora. Uma mente lapidada pelo sangue de Jesus, curada pelo sangue de Jesus, limpa pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? Vocês estão comigo? Louvado seja Deus. Então ter a mente de Cristo é ter um benefício fascinante. É ter uma bênção sobre nós, é ter algo brilhante, notável. Nós, porém, temos a mente de Cristo, nós recebemos algo notável para as nossas vidas. As pessoas têm que sentir essa mente de Cristo realmente exalando onde nós entramos, e de forma notável, para a nossa vida e para as situações que surgem no dia a dia. Quantas situações que nós não estamos esperando, e surgem no nosso dia a dia assim, num piscar de olhos. Nós precisamos ter a mente de Cristo para entender e viver e saber lidar com as situações adversas. E esse versículo, ele ecoa uma bênção que está sendo liberada sobre a nossa vida. Ele revela para nós, cristãos, que nós devemos perceber a nossa mente de Cristo. Mas perceber em quem? No outro? Não, em nós, primeiramente. E quando eu percebo que eu tenho a mente de Cristo? Quando o meu caráter está alinhado ao caráter de Cristo. São duas coisas, o caráter de Jesus e a identidade de Jesus.
Se Jesus é o Filho de Deus e nós, quando aceitamos Ele, e Ele nos aceita, quando nós aceitamos Ele, nós também passamos a pertencer a essa família por adoção, nós também nos tornamos filhos. Então, o caráter de Cristo e a identidade de Cristo é que faz nós termos essa mente brilhante, fascinante, notável. E o Espírito Santo, meus irmãos, é quem faz todo o trabalho para esse acesso ao pensamento e entendimento de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo, os três são um. E o Espírito Santo conhece a forma que Jesus pensa. E quando nós estudamos a palavra de Deus, nós também, pelo Espírito Santo, que faz esse trabalho, ele vem nos instruindo. Ele vem falando como Jesus pensa. E a partir do momento que eu entendo como Jesus pensa, com a minha conversa com o Espírito Santo, é que eu vou, de fato, ter a mente de Cristo. E eu quero te convidar nessa hora, você fazer uma pausa comigo para orarmos sobre isso aqui. Sobre o que nós estamos dizendo aqui. O Espírito Santo é que me dá o acesso para que eu entenda a mente de Cristo. Feche os teus olhos um instante. Diga comigo, com a mão sobre a sua cabeça. Espírito Santo, me dá esse livre acesso aos pensamentos e entendimento de Cristo. Amém? Então nós temos um amigo que habita em nós, que faz morada dentro de nós, que nos ensina através da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele está falando para nós sobre uma mente sobrenatural, e que é possível a gente receber essa mente sobrenatural. Não com vãs filosofias humanas, que isso é a mente natural, a mente que o homem ensina na faculdade, a gente aprende. Não, mas de uma mente sobrenatural que é ensinada pelo próprio Espírito de Deus, o Espírito Santo operando em nós. E é Jesus, meus irmãos, com a sua mente fascinante, brilhante, que nos instrui. E não nós que o instruímos. Não somos nós que ensinamos a Jesus. Jesus faz assim. Jesus agora vem aqui e faz assim. Jesus, eu quero que o Senhor faça assim. Não, não. É o contrário. É Ele quem nos instrui. A mente de Cristo em nós é uma permissão para compreendermos o espiritual. Quando nós recebemos a mente de Cristo, a gente começa a entender as coisas pelo Espírito. Começamos a sair do natural e passamos para a esfera espiritual. E nós somos guiados, a palavra diz, a viver essa verdade. João 16:13, eu vou ler para vocês. Olha o que está escrito. Porém, quando vier aquele Espírito da verdade, é o Espírito Santo, ele vos ensinará, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas falará tudo o que tiver ouvido. Onde que ele ouviu? Com a conexão com a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E ele vai anunciar as coisas que hão de vir. O Espírito Santo faz esse trabalho magnífico de nos trazer o ensino da mente de Cristo. E nós vamos o quê? Uma vez que nós temos essa mente de Cristo em nós, nós vamos viver de forma diferente. É impossível um cristão dizer que ele é de Cristo, que ele aprende com Cristo, que ele tem o caráter de Cristo, a identidade de Cristo, e viver da forma como ele bem quer. Não é possível mais isso. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós passamos a ser propriedade exclusiva de Deus. Quem habita em nós é o Espírito Santo. E nós temos que entender que a partir do momento que Ele habita, eu vou viver de forma diferente. O que eu vou viver? Princípios da palavra, não princípios do mundo. Que o mundo nos bombardeia, que o colega diz que é certo, que o vizinho diz que aquilo é correto. Não, nós vamos para o que Deus nos ensina, para o que Deus fala sobre nós, os princípios. E hashtag viver diferente, o que é isso? É viver diferente do efeito manada. O que é o efeito manada? O efeito manada é quando todo mundo pensa de uma determinada forma ou age daquela forma, e eu, mesmo que eu pense errado, eu vou lá e faço igual. Quem é do reino do Evangelho de Cristo, não é do efeito manada, meus irmãos. Você não é como todo mundo, você não é a maioria. Você só é a maioria com Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo nos torna a maioria. Mas eu não vou no efeito manada, porque todo mundo acha aquilo certo e está contra o princípio de Deus, eu também vou para ser aceito. Essa é a contracultura do Evangelho.
A contracultura do Evangelho é realmente caminhar contra tudo que o mundo bombardeia através, porque quem é o príncipe deste mundo? O maligno. Quem impera neste mundo? O maligno. A igreja precisa ser a diferença, atuando com a mente de Cristo, onde ela estiver. E aí a gente vai realmente ter uma vida com a cultura do céu. A cultura do céu está escrita aqui para nós. O que o céu pensa? Como que são as coisas no céu? Como que o céu se manifesta aqui na terra? É a cultura do reino de Deus. E ter essa mente de Cristo, que nós estamos nessa noite aqui pela palavra poderosa de Deus, recebendo, e ver os pensamentos da cultura celestial. Mas onde que eu vou viver isso? Aqui na terra. Nós estamos com os pés na terra, mas nós somos cidadãos do... Todo mundo sabe disso. Nós somos cidadãos do céu, então a gente não vive com a perspectiva terrena. A gente vive aqui sim na terra, porque Deus nos colocou aqui para a gente ser sal e luz dessa terra. Mas nós temos um lugar para voltar. Nós temos um lugar de onde nós viemos. Nós não podemos tirar isso da nossa mente. Essa é uma forma errada de pensar. Quando a gente pensa que a nossa vida se resume a isso aqui só. A palavra diz que se a nossa vida se resumir somente a essa vida aqui, essa forma de viver, nós somos os piores miseráveis da face da terra. Mas quando nós alcançamos a perspectiva do céu, tudo isso muda. Nós somos filhos de um Deus que nos ama e nos dá a eternidade como presente. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome dele. Mas como que eu aplico a cultura do céu aqui na terra? Eu estou com os meus pés aqui na terra, fazendo a diferença. Fazendo a diferença, indo contra muitas coisas que nós estamos ouvindo nesses últimos tempos aí. A gente tem que projetar a nossa vida. A nossa vida tem que projetar exatamente para o céu. Não aqui no terreno, mas para o céu. As nossas atitudes têm que ser projetadas para o céu. Os nossos pensamentos têm que ser projetados para o céu. A nossa fala tem que ser projetada para o céu. O nosso modo de viver conectado com o céu. Essa é a cultura do céu, que tem que ser impressa no nosso coração. E como Jesus pensa, eu também quero pensar. O Espírito Santo vai nos ajudar a pensar da forma que Jesus pensa. Jesus, meus irmãos, ele não tinha pensamentos de incapacidade. E quantas vezes nós temos, né? Jesus não ensina isso na palavra dele para nós, a gente termos sentimentos de incapacidade. Aquelas frases, sabe? Jesus nunca disse isso. Sou incapaz. Tudo é difícil para mim. Nada vai dar certo, nada está dando certo. Estão falando de mim naquele grupo. Estão rindo de mim ali, ó. Não me deixam entrar naquela situação. Jesus nunca ficou pensando nessas coisas. O fariseu é melhor do que eu. Nossa, ele estudou mais. Não, Jesus sabia quem ele era em Deus. Ele tinha uma identidade bem resolvida. Jesus também ficava culpando o outro. Ah, foi culpa de Pedro. Ah, não, foi culpa do Tiago. Não, foi culpa do João. Não. A culpa estava bem longe. A gente gosta tanto, né, de transferir culpas. Sempre o outro que está fazendo. Nunca a gente assume aquilo que de fato a gente precisa assumir. Jesus também nunca disse, eu não perdoo. Ah, essa situação eu não vou perdoar jamais. Isso eu não vou perdoar. Isso eu não tolero. Eu não consigo nada. Eu sou imprestável. Quantos desses pensamentos e falas já foram reproduzidas pelas boquinhas que estão aqui hoje? Eu não vou mudar. Eu vou continuar do mesmo jeito. Não vou mudar isso, não. E outra coisa, Jesus não ficava pensando só em tragédia, só no pior, no que ia dar errado. Não, Jesus tinha os pensamentos do alto. E nem aquele pensamento assim, eu sou um pobre coitado. Eu sou miserável. Ah, aqui todo mundo tem dinheiro e eu não tenho. Ah, tem uma casa boa, eu não tenho. Jesus não tinha esses pensamentos, não, meus irmãos. Ele era bem resolvido na identidade. Ele era bem resolvido na identidade. Eu sou o Filho de Deus. Eu vim para essa terra para fazer a vontade do meu Pai. Eu sei muito bem para onde eu vou voltar. E é isso que ele vem ensinar para nós aqui. E tem gente batendo cabeça até hoje, só se desgastando pelo terreno, por aquilo que a traça e a ferrugem vai corroer com o tempo. Jesus não falava nada dessas coisas.
Pelo contrário, se você for pegar o Evangelho e ler verdadeiramente, mastigando com os dentes do cérebro, você vai ver quantas falas lindas e poderosas de Jesus acerca da vida dele e da nossa vida. De como ele enxergava o ser humano. Essa era a mentalidade celestial que Jesus estava imprimindo nos discípulos e em nós. Ele não deixava nada corroer o seu coração. A mente notável. Nós precisamos dessa mente. Ele não deixava a tristeza tomar conta do coração dele. Ele não deixava as suas emoções adoecerem. Ele não deixava a sua saúde se perder por causa dos outros. Projetando a vida nos outros. Não, ele projetava a vida dele no céu. Ele veio para fazer a vontade de Deus. E ter a mente de Cristo, meus irmãos, é a chave para uma vida mais leve. Você quer uma vida mais leve? Não estou falando mais fácil, porque levantar cedo, todo mundo tem que levantar, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ganhar o pão, tem que sustentar a casa, todo mundo tem os seus afazeres. Estou falando de vida leve. Mesmo no meio das pressões, ter uma vida mais leve. Saber que Jesus está comigo, está com você, nas pressões do dia a dia. Saber que Jesus nos dá os pensamentos mais preciosos acerca de nós mesmos e do outro. Que coisa tremenda, quando a gente aprende a viver nessa perspectiva, nessa dimensão. Mas também, meus irmãos, uma mente sem Cristo, sem Jesus, é uma mente doente. Dá para ver logo, quando você conversa com a pessoa que ela não tem Jesus de verdade. Ela só fala que é cristã. Essa pessoa só fala que é cristã. Mas a mente é adoecida, é uma mente fraca, vai onde o vento leva, qualquer um engana, é uma mente bagunçada, desorganizada, inconstante, uma hora está 1000, outra hora está 0, uma hora Deus é tudo, outra hora Deus não é nada na vida dela, uma hora Deus está fazendo porque a porta se abriu, mas quando a porta se fecha, Deus não está me vendo. Essa inconstância, isso é mente sem Cristo. Jesus está longe dessa mente aqui, precisa mais do poder de Deus nessa mente. Parece mais aquele quartinho de bagunça, sabe? Quem tem aí em casa um quartinho de bagunça, que você vai colocando coisas ali, escondendo, né? Você nem guarda mais, você esconde as coisas ali. E quando você precisa achar algo útil, onde está a minha chave de fenda? Onde está? Preciso dela agora, ela é útil para mim. Não consegue achar. A mesma coisa acontece com essa mente sem Jesus, a mente bagunçada. Acontece isso. Ela fica tão desorganizada. Nossa, agora eu preciso de um pensamento bom. Cadê? Deixa eu procurar aqui, dentro do meu quartinho de bagunça. Eu preciso de um pensamento bom, não consegue achar, porque está intoxicado de coisa ruim, de bagunça dentro de si. E as emoções frágeis vão aparecer assim, ó, gritante, para uma mente sem Jesus. Logo na primeira conversa, você já vê que as emoções daquela pessoa é frágil. Ela é uma casquinha de ovo. Tudo quebra. Você tem que ter os dedos para falar com a pessoa. É muito frágil. Se você falar de correção, então, tchau, não sou mais sua amiga, nem seu amigo. Você não me ama, não me quer, não me gosta. Será que é isso mesmo? Amigos verdadeiros falam em amor. Amigos verdadeiros vão dizer aquilo que a gente precisa ouvir. Nós não estamos mais no tempo de ser uma geração porcelana, que tudo a gente quebra. Ai, falou isso, não me convidou, me deixou, me esqueceu. Não estamos mais nessa, gente. Quem tem a mente de Cristo não quebra fácil, não. Não quebra fácil. Tem as costas largas. Jesus ouviu tanta coisa. E como é que ele lidou com as afrontas? Como é que ele lidou com a situação? Jesus não revidava. Ele continuava. Ele não desistia. Ele não ficava sentado chorando, batendo os pezinhos. Olha, gente, eu vou voltar para a casa do papai antes da minha hora. Não, Jesus nunca disse isso. Ele voltou sim, mas no momento certo, quando ele cumpriu toda a missão dele, o propósito dele aqui nessa terra. E é isso que a gente vai entender pela palavra de Deus. Tudo o que Jesus pensa está na palavra. Tudo, a forma como Jesus pensa, está escrito aqui. E ele vai falar para nós em áreas cruciais da nossa vida.
Tudo que nós precisamos está aqui na palavra de Deus. Ele vai falar, como Jesus pensa na espiritualidade? O que Jesus fala sobre espiritualidade para nós? Ele fala, ame a Deus sobre todas as coisas. E ame o seu próximo como a ti mesmo. Olha que ensino lindo. Ame a Deus. O que você tem amado nesses últimos tempos? Tem gente que idolatra filho, idolatra carro, casa, ministério. Mas a palavra está dizendo que uma espiritualidade sadia, você vai idolatrar a pessoa certa. A pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Deus. Amém? Jesus também ensinou na espiritualidade dele, nós estamos recebendo a mente de Cristo. E é libertador para nós nessa noite. Amém? Deus é Pai. Jesus falou isso. Ele é o meu Pai. E eu estou aqui nessa terra para fazer a vontade do meu Pai. Nós estamos aqui para fazer a vontade de quem? De algum governo? Não, nós estamos aqui para fazer a vontade do governo celestial sobre nós. Nós temos um rei. Nós temos um Senhor que está acima de qualquer autoridade terrena. Então, Deus é o nosso Pai e eu estou aqui para fazer a vontade dEle. Aprendi com Jesus, está escrito aqui na palavra dEle. Ele também disse que o jugo dEle é suave e que o fardo dEle é leve. O que Jesus estava falando, meu Deus, quando Ele disse isso? O jugo é a presença de Jesus. E o fardo é o ensino, o que Ele ensina na palavra. Então, a presença dEle é suave e o ensino dEle é leve para o meu coração. Por isso que é fácil ter uma vida mais leve quando a gente entende o que Jesus está dizendo. E ele diz em Mateus 11, 28, venham a mim, filhinhos, venham a mim, aprendam de mim, para ter o quê? Descanso para as nossas almas, para a gente pensar como Ele, para a gente viver como Ele. Jesus falava sobre espiritualidade, eu estou na espiritualidade ainda, igreja. Olhai os lírios do campo. Olha que beleza, os lírios do campo estão ali no meio do pântano. E eles não se sujam, não se contaminam. Estão lindos, maravilhosos os lírios do campo. Ele chamava a gente para olhar para isso. Ele chamava a gente também para perceber o pardal e a andorinha, que tem lugar para morar. E às vezes a gente fica tão preocupado com a nossa moradia, né? A gente confia pouco. Jesus estava falando, espiritualidade sadia. Como eu penso, eu confio no meu Pai. Eu confio que eu vou chegar. Eu confio no que Ele vai realizar na minha vida. Jesus também ensinava em espiritualidade, buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas, e não o contrário. Primeiro eu vou buscar minhas coisas, e se sobrar tempo, eu busco Deus. Não é essa a inversão. Essa inversão está errada. Para quem gosta muito de trabalhar, o Senhor está falando, buscai primeiro o reino de Deus. É o ensino de Jesus. E Ele também disse, em João 14, na casa do meu Pai, na casa do papai, lá no céu, há muitas moradas. Eu irei, Ele disse para os discípulos, irei e virei, e os levarei para mim mesmo. Olha que coisa gloriosa. E onde eu estiver, filhinhos, vocês também estarão. Olha que coisa confortadora a gente pensar que a nossa vida, a gente vai também com Jesus e Ele vem nos buscar, nós vamos com Ele e tem um lugar ainda que Ele vai nos acomodar nas mansões celestiais. Então não fica preocupado com o terreno, não. Busca a tua espiritualidade, tenta colocar essa mente de Cristo dentro da sua mente. E na família, o que Jesus fala de família? Maravilhoso Jesus. Mateus 12, 49 e 50, Ele diz assim, pois quem faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Aqui Ele estava falando da família da fé. Mas Jesus também falou, e nos ensina na palavra, que os filhos devem honrar os pais, os filhos devem obedecer os pais. Jesus também ensinou que a gente deve cuidar da nossa mãe. Ele se preocupou com a mãe dele na hora da crucificação. Quando ele estava apanhando, ensanguentado, crucificado, ele falou para João, essa aí é tua mãe. Era a mãe dele, ele estava falando, cuida dela como tua mãe. Esse aí agora é teu filho, cuida dele. Que coisa tremenda, gente, maravilhosa. O ensino de Jesus ensina a gente a cuidar da nossa mãe. E aí ele fala também em Efésios que filhos, obedeçam os pais. Não adianta você querer, filhinho, uma vida de honra, se você não aprendeu a honrar seu pai e sua mãe, obedecer.
E isso a gente aprende já desde pequenininho. Papai e mamãe ensina, obedece mamãe e papai. Por que a gente fala isso? Porque a gente sabe dos perigos que a desobediência traz para um filho. Quantos filhos hoje não estão vivos mais? Ou estão encarcerados, ou estão chafurdados em coisas terríveis. Por quê? Faltou obediência aos pais. Jesus ensinava isso em família. E ensina até hoje. E os pais estão imunes? Não. Pais, não irritem seus filhos. Para de irritar teus filhos com essa perturbação de mente. Tem pai que fala demais e ora pouco. Tem coisa que é oração, gente. Tem coisa que é o contato ali da oração que você precisa entrar. E a palavra nos instrui. Como pais, como mães, ensinem também os princípios para o filho. E no casamento, o que Jesus fala de família? Homens, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Jesus Cristo nunca feriu a igreja. A igreja que fere Jesus. Mas irmãos, um homem casado, cristão, ele tem que entender que a esposa dele é como a igreja para Cristo. Não vai fazer mal para ela. Não vai fazer nada que cause dano para ela. É a palavra, está escrita em Efésios. Respeito no casamento. Olha que coisa linda isso aqui, para as mulheres também. Não é só os homens não, sobra para nós também. Mulheres, tem mulheres aí, as feministas, ativistas, né? Não gostam dessa palavra, submissão. Mas está escrito lá, mulheres sejam submissas ao seu marido como ao Senhor. Assim como a gente faz para o Senhor, a gente tem que fazer para o nosso marido. Assim como a gente quer obedecer e ser tão santas com a palavra de Deus, nós também, mulheres, precisamos ser submissas e santas com os nossos maridos. Isso não é fácil não, mas está aqui a mente de Cristo, é como ele pensa. Jesus direcionava as pessoas a cuidarem da família. Não é para deixar a família de qualquer jeito. Família é para ser cuidada, família é projeto de Deus. Isso vai ser cobrado de nós diante do tribunal da graça. O que você fez com seus filhos? O que você fez com a sua esposa? Onde ela está? O que você fez com seu marido que eu te dei? Cadê? Os que não chegaram ainda, a esposa vai chegar em nome de Jesus. E você vai ter que dar conta. Então já começa a pôr a palavra dentro do coração. A Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8, é a palavra, gente. Aquele que não cuida da família é pior que um descrente. Olha que pesado. Mas é assim que Jesus pensa. Aquele que não cuida da família é pior que um descrente, negou a fé. Não adianta falar que ter fé, deixar a família de qualquer jeito. Eu atendo uma moça, que o marido dela é pastor, o casamento está por um fio. Os filhos estão todos já revoltados com o Cristo que vê no pai. Isso é muito sério. E essa moça chegou para mim e falou, ele assim, é uma bênção fora de casa. Ele tem um ministério lindo de evangelismo. Ele faz toda a missão fora de casa. Ele prega como ninguém, mas dentro de casa, ninguém consegue enxergar o homem que ele é lá fora. Que coisa triste, né? Não está cuidando da família como Jesus ensina aqui para a gente ter a nossa mente focada nele, a mente de Cristo. Então, se você quer ter a mente de Cristo na família, tem todos os princípios que eu estou falando para vocês aqui nessa noite. E nos relacionamentos? Jesus falou muito sobre relacionamento na Bíblia. E a base de qualquer relacionamento é o amor e o perdão. Amor e perdão. Em 1 João 4,11 está escrito, amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Se Deus nos amou e Ele nos ama, nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos amar as outras pessoas, como Cristo nos amou. Até os inimigos, pastora, está escrito na palavra, até os inimigos, Jesus falou também o que ele pensava sobre os inimigos, as pessoas que tramam contra nós, que fazem mal para nós, que fecham uma porta e falam mal por nossas costas, pelas costas, aqueles que realizam um mal na nossa vida. O que é para fazer com eles? Mateus 5,44. Amem, amem, gente. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Tem alguém perseguindo você no teu trabalho? Então começa a orar por ele. Começa a orar por ela. Tem alguém
que é seu inimigo de anos, de situações lá de trás, é para amar essa pessoa. Esse amor aqui é o amor de socorrer quando a pessoa precisar. É o amor de você não carregar o ódio. E o perdão? A base do relacionamento de Jesus é amor e perdão. E o perdão? Jesus já disse na palavra, 70 vezes 7 diariamente. Então é um perdão o quê? Ilimitado. Não tem limite para você perdoar, é ilimitado. E o perdão é para humanos. Olha aí para o lado. Nós vamos falhar. Olha para o lado. Essa pessoa falha. Olha aqui para frente. Essa pessoa falha. Eu estou olhando para vocês. Essas pessoas falham. Por isso que Jesus ensina, a base é o amor e perdão. Porque senão a gente não vai se relacionar com mais ninguém se a gente não exercer isso. Lembra na escola quando a professora de português pedia para conjugar o verbo? Então vamos conjugar? Eu falho, tu falhas, ele e nós, e vós falhais, e eles? Legal, né? Conjugação perfeita. Vocês estão de parabéns, viu? Então tem que viver isso aqui. Isso aqui é a mentalidade de Cristo. Eu, porém, tenho a mente de Cristo. Oh, Jesus. E por que a gente tem que fazer isso? Para a gente viver melhor, de forma mais leve. Jesus é leve. Jesus, a presença dele é leve, é suave. E ele quer que a gente viva da mesma forma. Perdoe. Liberte pessoas, libere pessoas, solte pessoas que estão presas aqui, ó, dentro do coração. Você dorme com essa pessoa, você acorda com essa pessoa todo dia, porque ela está aqui dentro dos nossos pensamentos. Jesus está falando nessa noite, libere, perdoe, solte essas pessoas que estão presas no seu coração. E aí a gente vai de fato aplicar no nosso relacionamento o que Jesus pensa. Estou caminhando para o fim, gente. Mateus 6, 14 e 15. Na nossa mentalidade, a gente precisa aplicar isso, que é aquela passagem que fala sobre o Pai Nosso. Tem uma partezinha que diz assim, ó, se não perdoar, não somos perdoados por Deus. Essa parte na oração, todo mundo fala ela meio rápido, lê ela meio rápido, mas ela está lá, viu? Se não perdoar, não somos perdoados. Primeiro você resolve com teu irmão o problema que você tem. Resolve aí com teu irmão, no teu coração, na tua mente, telefone, WhatsApp, marca um horário, conversa, resolve com o teu irmão. Depois você vem aqui, ó, e oferta quando você trouxer a tua oferta. Está escrito aqui também, é assim que Jesus pensa. Não adianta fazer bonito. Eu vou trazer a minha oferta, mas eu estou com um problema seríssimo com a pessoa, não quero resolver. Não adianta. As orações também não sobem quando a gente não libera o perdão. Também está aqui, ó, mente de Cristo. O Espírito Santo está nos ensinando nessa noite. Nós precisamos ter a mentalidade do céu, a cultura do céu. E a cultura do céu está aqui. E nas finanças? O que Jesus fala sobre finanças? Porque o que eu estou falando para vocês essa noite é sobre família, espiritualidade, relacionamento, finanças. E a saúde, que eu vou chegar nela. São coisas que vocês pedem oração e que eu peço oração sempre. Estou com problema na família, estou com problema com o inimigo no emprego, estou com problema na perseguição, estou com problema na finança, estou com problema de saúde, estou com problema. Nessas áreas que Jesus está ensinando para nós nessa noite. Então não dispersa não. Foca a tua mente. Está tendo uma batalha de mente aqui. Foca a sua mente em Cristo e no que Ele está te ensinando. A mente de Cristo está aqui na palavra. Nas finanças, Jesus ensinou e nos ensina, nós não devemos servir a dois senhores. Porque se a gente servir a dois senhores, a gente vai deixar de amar um e vai odiar o outro. Ele estava falando sobre o dinheiro. Não seja escravo do dinheiro. Não deixe o dinheiro ser seu dono. É você que domina o dinheiro, não o dinheiro te domina. Era isso que ele estava dizendo. Mateus 6, 24. Ele também disse sobre finanças, o Senhor Jesus, Atos 20, 35, porque há maior alegria em dar do que receber. A gente fica muito feliz, muito mais feliz quando a gente abençoa do que quando recebe. Jesus também ensina na palavra, se preocupe com o maná
da semana que vem? Diário, né, Thaís? É diário. O maná de hoje. O que você está fazendo hoje? Está guardando dinheiro hoje para quê? Não sabe nem se está vivo amanhã? Não é, Jesus não é contra você guardar, fazer uma aplicação, mas o seu coração não pode estar nisso. Que você passe privação, ou quem está com você, passe privação, porque você tem um dinheiro guardado e não pode gastar um centavo. Não deixe o dinheiro te dominar. É isso que a palavra está dizendo. O Filho do Homem, Jesus disse também, você quer me seguir? Pode vir. Venham, discípulos, mas deixa eu alertar vocês. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, porque Jesus tinha a cultura do céu. Ele não estava preocupado com coisas terrenas, com os recursos terrenos. Não, ele não estava preocupado com isso. Ele estava preocupado com as almas, que ele precisava direcionar para o céu. Então a gente tem que pensar sobre isso. Se Jesus não tinha essa preocupação, nós temos uma casa para morar, seja alugada, seja financiada, seja uma casa própria, louvado seja Deus, nós temos uma casa para morar, mas nós não estamos aqui para ficar acumulando, porque gente, fenômeno natural acontece toda hora, terremoto, maremoto, tsunamis, ventos, rajadas, destrói tudo, leva tudo embora, mas o que a gente pode fazer por um ente querido, por alguém da família, por um filho, por alguém que está precisando é muito maior. Estenda a mão. Jesus, ele sempre pensou na partilha. Ele pensa lá nos pães e peixes. Ele multiplicou para milhares. Ele poderia comer aquilo sozinho como líder. Ei, procura lá no meio. Tem alguém que tem alguma coisa para eu comer? Estou com fome. Tem um menino lá, tem uns pãezinhos, uns peixinhos. Então traz para mim aqui, eu vou comer. Preciso falar com esse povo. Eu tenho que me alimentar, eu tenho que estar forte. Ele pensou nisso? Não, ele fez o contrário. Traz lá o pão e o peixe. Agradeceu, ergueu ao céu e o milagre aconteceu. A multiplicação, partilha. Ele partilhou. Aquilo que era tão pequeno, tão insignificante, se tornou um milagre, uma maravilha para milhares de pessoas. Mas Jesus fez algo muito maior. O seu corpo, o corpo dele, foi a oferta viva, partilhada por mim e por você. Hoje nós vamos tomar a ceia, nós vamos ceiar. Lembra do corpo dele que foi partido. Foi partido por amor a nós, foi uma oferta de doação. Ele veio como uma doação para a nossa vida, para que nós tivéssemos uma vida mais leve, sem peso. Ele se doou e seu coração nunca esteve preso ao terreno. Último, na saúde. O que Jesus pensa sobre a saúde? Bom, a palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O que é um templo? Um lugar sagrado. Templo não é para ser profanado. Templo é lugar sagrado. Ele compara o nosso corpo com um lugar sagrado, gente. Então não destrua o templo. Não destrua esse corpo abençoado que Deus te deu. Não destrua. Não destrua a habitação do Espírito Santo. Nós cantamos aqui. Essa casa, não cantamos? É sua casa, nós deixamos ela para você. Então deixa para Jesus mesmo essa casa. Deixa Jesus falar aquilo que está trazendo contaminação. Deixa Jesus falar aquilo que está trazendo enfermidade. Deixa Jesus falar. E cuidar bem dessa casa, desse templo, é uma forma de adoração a Deus. Eu adoro Deus quando eu cuido do meu corpo, do templo do Espírito Santo. E uma das formas de nós cuidarmos bem do corpo, uma das formas, porque tem muitas formas. Tem, além dos exercícios físicos, né? Até exercício, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem gosta de fazer caminhada, queria sugerir, faça caminhada de oração. É uma bênção para as nossas vidas. Pega um lugar para você caminhar, mas não vai conversando com ninguém, não. É só você e o Espírito Santo. Essa conversa, essa caminhada flui tanto. Seu corpo vai recebendo aquela presença de Deus. Você vai falando suas coisas, o Espírito Santo vai te ministrando. Chama-se caminhada de oração. Você vai caminhar e orar. Mas nós temos as formas de nós cuidarmos do corpo. Alimentação certa,
o exercício físico que eu falei aqui, os exames médicos que nós precisamos fazer. O Julinho falou na ministração raio-x passada aqui, ó, na ministração passada, falou com muita gente, né, Julinho? Até te falei. O sono regulado, regular esse sono é necessário, né? Isso são formas de nós cuidarmos do corpo. Mas uma das formas mais potentes é a gente entender que a gente precisa gerenciar os nossos pensamentos. E como? Através da palavra de Deus, da renovação da nossa mente. A gente só renova pensamento quando a gente troca por outro. A gente tem um pensamento errado, uma crença limitante. Eu não sabia. Começo a estudar a palavra de Deus. Vejo que aquilo que eu penso está de forma errada. Começo a pensar da maneira certa. Aquilo vai trazer um benefício para o meu corpo. Vai trazer um renovo para a minha saúde mental, física e espiritual. E a saúde está ligada ao lazer. Jesus também se divertia? Claro. Jesus também fala sobre o lazer. Coisas que nós precisamos para ter uma mente de Cristo. Mesa. Jesus amava estar na mesa, jantando com as pessoas, fazendo aquele churrasquinho, aquele peixe assado na beira do mar, comendo com os discípulos. Oh, Jesus, hein? Gostava de casamento. Mas não confunda casamento com embriaguez. Nenhuma parte da Bíblia você vai ver que Jesus estava embriagado. Nenhuma parte. Teve gente lá na Bíblia que você vai ler e você vai ver que ele se embriagava nas festas. Mas Jesus gostava da celebração do casamento. Jesus gostava de festa. Outra coisa, Jesus gostava para o lazer, natureza. Ele tinha um contato com a natureza fenomenal. Isso é saúde. Contemplar o belo. Ver as coisas lindas que tem na natureza. Não precisa ir longe, gente. Não precisa gastar dinheiro, não. Tem lugares aqui na cidade que você... esses dias eu e o pastor fomos fazer uma caminhada no Igapó. A garça, né? Tinha uma garça, a coisa mais linda, branquinha. Nós paramos, ficamos ali. E o pica-pau, enxergamos no meio das árvores. Nós paramos, ficamos ali contemplando a criação de Deus, a beleza de Deus. Não precisa ir longe. Não precisa gastar dinheiro. Você pode olhar o belo quando você vê a beleza de Cristo numa criança. Viu a apresentação das crianças? Tá tudo ligado à mente. Eles nem sabiam, né, que a gente ia ter a série Metanoia. Vocês prestaram atenção nisso? Que tudo que as crianças falaram, né, Tia G? Tudo foi conectado com o que nós estamos falando aqui, que o Senhor está ministrando a nossa vida. E se uma das formas poderosas de nós lidarmos com a saúde do nosso corpo é gerenciar os pensamentos, eu quero te convidar a ler comigo Filipenses 4:8. Abra sua Bíblia. Se puder projetar aqui, por favor, Filipenses 4:8. O apóstolo Paulo, ele falou essa palavra, numa cela. Ele estava preso. Ele estava no escuro. Ele estava num lugar sujo, úmido, com ratos, preso por amor a Cristo. Mas esse homem tinha a mente de Cristo. Foi ele que falou: nós, porém, temos a mente de Cristo. E olha o que ele disse numa cela escura. Será que eu e você falaríamos a mesma coisa? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Como pode, né? Só na unção de Deus isso, né? Preso, sofrendo por amor a Cristo, e olha que pérola que Ele deixa para nós. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, para pensar nisso, for correto, for puro, amável, de boa fama, digno de louvor, pense nessas coisas. Essa é a mente notável de Jesus. É a mente que nós precisamos. A metanoia, ela vem de conhecer como o Senhor Jesus pensa. Não tem como se arrepender de nada. Metanoia é arrependimento. Não tem como se arrepender de nada se a gente não entender como Jesus pensa. Então eu vou para a Bíblia, descubro como Jesus pensa. Vem o arrependimento, vem a mudança de hábito. E assim a gente consegue entender que a gente precisa se arrepender sim de muitos pensamentos ruins que nós nutrimos. Eu creio que no decorrer da palavra aqui o Espírito Santo falou grandemente
que muitas coisas que nós fazemos não está de fato alinhada com a palavra de Deus e nem com a mente notável de Jesus, no que falamos e na forma que agimos. E nós clamamos pelo capacete da salvação, igreja. Nós clamamos pelo capacete da salvação. Mas não só colocado. Eu quero que você faça algo mais, que você ajuste esse capacete nessa noite. Faça profeticamente, ajuste o capacete. Aperta o capacete para ele não sair. Porque o capacete da salvação é uma proteção contra os danos que o maligno quer lançar sobre nós. Ele quer trazer muitos danos sobre a nossa vida, sobre nossa cabeça, nossos pensamentos. Quando você entende que o capacete da salvação, ele tem um poder grandioso de nos livrar de maus pensamentos, você não deixa esse capacete em qualquer lugar. Você sai com ele na cabeça, você vai para o seu trabalho com ele na cabeça, você vai cuidar dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, da sua casa, vai fazer a obra de Deus com o capacete da salvação na sua mente, na sua cabeça. Porque esse capacete é que vai nos proteger dos dardos, dos danos e dos dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados do maligno são pensamentos ruins, setas lançadas. E Satanás usa a boca de pessoas para lançar essas setas. Então tome cuidado com o que você ouve, com o que você vê. E para encerrar e passarmos para a ceia, eu quero orar com você nessa noite. A Isa vai ministrar uma canção, nós vamos orar e o pastor já vai conduzir a cerimônia da ceia, amém? Deus, Tu estás aqui, Senhor. Tu estás neste lugar. Renova-me, Senhor Jesus. É a nossa oração, Senhor. Já não quero ser igual. Cante junto. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita. Reconheça nessa noite. Reconheça. Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Pai, santifica a nossa mente. Senhor, Vem santificando nossa mente. Eu preciso ter a mente de Cristo. quero ser igual. Diga isso a Ele nessa noite. Eu preciso da mente de Cristo em mim. Renova, Eu quero uma vida mais leve, Senhor, uma vida mais feliz. Jesus. O convite dessa noite é: Teu eu quero uma vida espiritual, Senhor, profunda, porque tudo que há iluminada, dentro liberta. de mim Senhor, o convite que eu quero dizer sim nessa noite é para uma vida mais cheia da Tua presença, porque mais cheia do Teu Espírito, mais cheia do poder transformador, transformação de mim mesma, transformação do mundo ao nosso redor. Pai, eu quero profetizar em nome do Senhor Jesus, no poder que há na Tua palavra, no poder que há no Teu sangue. Mentes notáveis, Pai, mentes notáveis, mentes brilhantes, mentes transformadas e transformadoras pela Tua presença. Oh Deus, com a mente de Jesus, nós saltamos muralhas. Com a mente de Jesus, nós fazemos as proezas, Pai. Maiores ainda, Senhor. Maiores ainda. Oh Deus, como a mente de Jesus é necessária em nós. Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir a Tua bênção sobre as mentes nessa noite. Oh Deus, lavando a nossa consciência. E
que a tua palavra, Pai, possa nos abençoar cada dia mais. Que a sua presença e o seu ensino tornem nossa vida mais leve, Pai. Vem, Espírito Santo. Necessita mais de ti. Necessitamos de ti, Senhor. Necessitamos da tua presença. Renova-nos, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo Diga isso a Ele. que há Faça essa oração dentro do cantada dentro do meu coração, Senhor. necessita mais de ti. Louvado seja o nome do Senhor. Necessita mais de